Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos aqui então mais uma vez para mais um devocional sobre jejum e para qual motivo nós podemos orar ou devemos orar e jejuar. Como eu disse para vocês no primeiro vídeo, nós sabemos que o jejum é para mortificar a carne, nós sabemos que o jejum não muda a Deus, nós sabemos que o jejum é para nos mudar, para alinhar as nossas disciplinas, o nosso domínio próprio, mas quando nós começamos a mergulhar sobre o tema, sobre o assunto na Bíblia, nós começamos a enxergar que existe uma vastidão de modelos, motivos e causas pelo qual homens e mulheres de Deus se colocaram de jejum e com toda certeza nós devemos aprender e não só aprender, mas também usufruirmos de todas as armas e ferramentas que o Senhor nos deixou para que nós usássemos nas nossas guerras e entraves espirituais. E eu quero falar com vocês hoje, está lá em Atos capítulo 13, na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou: separa-me agora Barnabé e Saulo para a missão que eu vos tenho chamado. Diante disso, depois que jejuaram, oraram e lhe impuseram as mãos e os enviaram. Então, observe que nós que somos do ministério, nós temos que aprender que muitas coisas que nós vamos fazer no nosso ministério ainda não nos foi revelado. Embora o Senhor ele nos dê uma visão como nós devemos trabalhar, como nós devemos liderar a igreja, como nós devemos liderar o nosso ministério, e aí também vai para você que é empresário, como você deve liderar a sua empresa, nós temos uma visão clara. Só que tudo que nós vamos fazer para que essa visão seja concluída, nós não temos no início. Então aqui nós estamos vendo um relato da igreja de Antioquia, que era uma igreja que estava crescendo, estava uma igreja vibrante, uma igreja que estava alcançando muita gente para Jesus. O texto fala que nessa igreja tinha profetas, tinha mestres, Barnabé estava lá, Saulo estava lá, tinha lideranças políticas como governador, tinham outras pessoas que estavam lá compondo a igreja, e fala que eles estavam adorando, buscando ao Senhor, e eles estavam jejuando. E nesse momento o Espírito Santo lhes dá uma direção clara: eu tenho uma missão, e eu tenho uma missão para Barnabé e para Paulo. Então, o texto diz que eles concluem o jejum e depois que eles acabam o jejum, que eles recebem essa direção, eles impõem as mãos sobre Paulo e sobre Barnabé e aí sim eles são enviados para a missão que Jesus deu para eles. Então, observe que muitas das nossas missões são frustradas, não tem êxito, nós não conseguimos concluir. Por quê? Porque talvez está faltando a gente, antes disso, nós nos dedicarmos à oração e ao jejum, em adoração ao nosso Deus, porque Ele vai responder, Ele vai falar conosco, Ele vai nos direcionar, Ele vai nos instruir, Ele vai nos conectar com as pessoas que precisam ser conectadas, Ele vai nos levar para os lugares que Ele quer que seja alcançado para aquele momento e por nós. Então observe que muitas vezes, porque nós não oramos e porque nós não jejuamos, nós fazemos missão onde não era para nós estarmos fazendo. Para os empresários, fazemos negócios com quem nós não deveríamos fazer, ou perdemos negócios porque nós não temos a sensibilidade de ouvir, nós não alcançamos as pessoas corretas, nós não alcançamos as pessoas que fazem parte da nossa missão, porque nós estamos com os nossos ouvidos espirituais fechados. Quando nós jejuamos, os nossos ouvidos são desatados, É como se nós tivéssemos um canal desobstruído e nós passamos a ter clareza daquilo que o Espírito Santo quer que nós façamos, daquilo que Ele quer que nós nos movimentamos, os passos que Ele quer que a gente dê. Então, observe que antes da gente fazer alguma coisa, antes da gente desbravar alguma cidade, antes da gente desbravar ou fazer a plantação de alguma igreja, antes da gente partir para uma campanha de evangelismo ou uma sequência de ensinos, módulos de ensinos, antes de fazermos qualquer coisa, nós precisamos nos dedicar em adoração, oração e jejum, porque o texto diz que o Espírito Santo falou e falou de uma forma abrupta: separa-me Barnabé e Paulo agora, porque eu tenho uma missão para eles. Então, observe que é como se o nosso silêncio fosse rompido, como se o tempo da nossa
fase de não termos ouvidos ativos para ouvir o que os céus estão falando fosse rompido. O Espírito Santo, ele interrompe esse silêncio e dá direções claras e instantâneas. E ele vai falar, faça isso agora. Eu quero que isso seja feito nesse momento, porque eu tenho uma missão para eles. Então, entenda que esse princípio precisa ser cada vez mais claro e mais vivo dentro do seu ministério, dentro da sua casa, dentro dos seus negócios, porque certamente é uma ferramenta que vai fazer com que você viva o que Deus tem para você de uma maneira avassaladora. Mais uma vez, Deus abençoe, compartilhe para que outras pessoas sejam edificadas e também, se puder, deixe aqui o seu comentário de algum testemunho que você vai experimentar depois de praticar esses princípios. Um grande abraço.